Olá, gente, sejam bem-vindas, né, e bem-vindos ao nosso canal Crônasis. Nós estamos aqui em mais uma série, né, de vídeos onde vamos dar continuidade, onde estamos dando, né, continuidade, né, ao nosso curso sobre o brincar, o jogo, a ludicidade, né, as noções propedêuticas, né, do brincar. Então, só para relembrar, nós concluímos, né, a discussão da obra do Huizinga, o Homo Ludens, e como tínhamos anunciado, nós vamos agora estar abordando, né, a obra do Winnicott, O Brincar e a Realidade. Vamos, claro, né, fazer uma interpretação, né, da obra sobre alguns aspectos, né, da obra do Winnicott, né, então O Brincar e a Realidade, tá? Desse livro, mas o recorte que nós vamos dar é sobre a importância do brincar e possíveis interpretações. A gente não vai, obviamente, abordar tudo, tá? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, né? Eu sou professor do colegiado de psicologia da Univas. Estamos aqui no que eu costumo chamar da nossa sala de aula, às margens aqui do Velho Chico, né? Do Rio São Francisco. Nessa gravação, por conta do sol muito forte, né, estamos aqui agora um pouco mais protegidos aqui do sol, né, debaixo dessas árvores, que inclusive tem tudo a ver, né, com a proposta, né, desse curso, que é abordar a questão da ludicidade, dos espaços brincantes, que tem a ver com as interações, que tem a ver, enfim, com as relações dialógicas, né, que estabelecemos na vida. Então, essa obra do Winnicott é um clássico, né, O Brincar e a Realidade. Então, a importância, né, do brincar e as possíveis interpretações. Esse é o recorte que nós vamos estabelecer aqui. Tá? Bom, um primeiro ponto importante que é trazido pelo Winnicott, inclusive como talvez assim uma grande tese, né, dessa obra, é a ideia do que ele vai chamar de área intermediária, zona intermediária. Eu prefiro na tradução zona intermediária, né? E o Winnicott, ele é um dos teóricos, né, que se filia a um entendimento acerca do desenvolvimento humano, a um entendimento de que nós no nosso percurso, no nosso desenvolvimento, nós transitamos sempre de um nível de indiferenciação para diferenciação. Então, por exemplo, o recém-nascido, que ele não se dá conta, né, das diferenças do que é ele, do que é o outro, e que gradativamente essa passagem ela vai acontecendo, né, da indiferenciação para a diferenciação. E mesmo quando, por exemplo, o bebê, né, consegue distinguir, por exemplo, pegar exemplos aqui, são plantas, árvores, são, vamos dizer assim, por exemplo, peixes ou mamíferos, né? Então ele já consegue diferenciar, mas essa diferenciação, ela prossegue, né? Então, dos peixes, ele vai notar que existem espécies diferentes, dos mamíferos, idem, e por assim em diante. Então o Winnicott, ele se filia, né, esse conjunto de pensadores que compreendem o desenvolvimento sempre nessa passagem do processo de indiferenciação para o processo de diferenciação, tá? Um outro aspecto muito importante na compreensão do Winnicott, tá, só um parênteses assim, como eu coloquei no início, né, a minha proposta aqui não é abordar a obra do Winnicott, não é falar sobre o Winnicott. Inclusive eu vou colocar na descrição do nosso vídeo aí um outro vídeo fantástico traz sobre o Winnicott. Enfim, tem outros materiais, mas aqui é apenas um recorte que nós vamos dar para focar o aspecto da brincadeira. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, né, uma outra compreensão fundamental do Winnicott
é que o Winnicott ele vai privilegiar o que a gente chama de entre, né? Ou seja, o olhar do Winnicott ele vai estar lançado nem para aquilo que está dentro do indivíduo, né, restrito ao, vamos dizer assim, ao que a gente chama na psicologia dos fenômenos intrapsíquicos, nem um olhar lançado e de maneira restrita ao que acontece, aos fenômenos que ocorrem fora do indivíduo. Então o Winnicott ele vai se preocupar com esse entre, né, que justamente remete a essa ideia da zona intermediária, né? E aí que ele vai conceituar, né, aquilo que ele chama, né, e que é uma das marcas mais fortes, né, da sua teoria, que ele vai chamar de objeto transacional ou fenômenos e fenômenos transacionais. Objeto transacional e fenômenos transacionais, né? Então, um exemplo, né, disso seria remetendo àquela ideia de zona intermediária, né, do entre, né? Então, nem o objeto usado, quer dizer, o que interessa não é nem o objeto usado pelo bebê, como um pano ou um sino, né, nem as suas condições internas, mas o uso que o bebê dá ao objeto. Quer dizer, então o que vai interessar para o Winnicott não é nem o objeto em si, né, nem as condições internas, né, mas esse entre, né, o bebê, no caso aqui do exemplo, o bebê, o que se passa entre o bebê e esse objeto, o ursinho, o pano, é isso que ele vai nomear de objeto transacional e fenômenos transacionais, né? Então o Winnicott ele vai entender, né, que essa zona intermediária, né, esse entre, né, esses fenômenos transacionais são estágios, né, são condições primárias, né, estágios primitivos, né, do desenvolvimento, né, e que fundamentam, né, inclusive toda a formação simbólica, né, que vai se dar posteriormente, né, e fundamenta, consequentemente, as experiências humanas. Então essa zona intermediária que seria a base aí, né, para toda uma condição do desenvolvimento humano, né, sobretudo aí do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista social, tá? Mas também do ponto de vista do mundo imaginário, né, dos sonhos, da fantasia, do pensamento. Então o Winnicott ele concebe que é nessa zona intermediária, quer dizer, não é nem dentro do indivíduo nem fora, mas é nessa zona intermediária o grande, vamos dizer assim, seio, né, nutridor, digamos assim, para o desenvolvimento, tá? E que, já antecipando um pouquinho, é aí que se dá também a experiência do brincar, né? E aí também, antecipando um pouquinho, há uma interessante e curiosa aproximação, né, desse entendimento do Winnicott com a tese do Huizinga, no que diz respeito que a dimensão lúdica ela é uma condição para, inclusive, todo um processo civilizatório. Os processos civilizatórios e culturais